Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Na década de 1980, Carlos Olavo da Cunha Pereira, jornalista e escritor, que ficou conhecido pela luta em prol dos direitos humanos e da democracia, lançou o livro Nas Terras do Rio Sem Dono, um romance em que a questão agrária emergia para conhecer a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. No ED Pesquisa de hoje, recebemos Joana Paula Taide, professora na Univale, e que fez a sua pesquisa recente no programa de mestrado em Gestão Integrada do Território, uma análise sobre a obra de Carlos Olavo para conhecer a luta pela terra na região do Vale do Rio Doce. Joana, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Muito obrigada, professor Ed. Joana, é um prazer, ter você aqui para poder falar da sua pesquisa. E aí, assim, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco. A sua pesquisa é um resgate histórico e literário de uma obra que explica um pouco a região do Vale do Rio Doce. Queria que você explicasse para a gente por que você escolheu essa obra do Carlos Olavo, Nas Terras do Rio Sem Dono, para fazer a sua pesquisa. Então, inicialmente, a minha orientadora, Patrícia Falco, nós tínhamos conversado da possibilidade de não fugir muito da minha área, ser interdisciplinar, mas respeitar a minha área já, de estudo, que é a área de letras. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar livros que pudessem, da região, pudessem contextualizar aquilo que eu já gostava da literatura, Sempre gostei de Euclides da Cunha e outros, Guimarães, e outros que falavam de uma maneira indireta do território, antes, para mim, um lugar qualquer. E nessa conversa, a Patrícia me entregou uma lista e a gente foi discutindo. E aí eu falei, gente, eu gostei muito do título, falei, Nas Terras do Rio Sem Dono, por que é sem dono? E isso me instigou, então o título ele foi muito sugestivo. Comecei a leitura, falei, gente, esse livro lembra muito Sertões, dividido em 3 capítulos, fala da terra como personagem, eu vou escolher esse daqui e levei para ela aparentemente gostou e a partir disso eu comecei a ler e comecei a ter as várias dúvidas, porque é um livro totalmente instigante. À medida que você lê, você faz algumas reflexões, que você para pensar, parece que é um livro escrito numa temática muito passada, 1950, 60, não há uma cronologia ali definida, mas que parece que nós estamos lidando com assuntos da atualidade. E aí, na sua dissertação, você vai explorar o que você chama de territorialidades, dentro dessas terras do Rio Sem Dono. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo esse conceito de territorialidades e como que ele se aplica nessa obra. Então, interessante, Porque até então a gente só ouve a palavra território, de uma maneira geral. E fazendo o mestrado, eu me deparei com uma palavra que eu não imaginei que pudesse ser tão bonita e ao mesmo tempo tão ampla, tão complexa, e ao mesmo tempo simples. Eu falo que essa palavra é um paradoxo, porque ela vai relatar aí as vivências, Aquilo que pode delimitar o meu território, para além de um território físico. Eu falo que todo mundo constrói uma territorialidade. E a partir disso, quando eu peguei o livro, eu falei, gente, será que eu vou só analisar o território físico, a história, vai ficar muito mecânico? E aí, em conversa com a minha orientadora, a gente falou, não, nós vamos falar das territorialidades. Por quê? A partir destas territorialidades, dessas vivências, nós poderíamos explorar os territórios e, assim, as relações de poder que estavam aí meio que implícita na narrativa. A gente precisava, aí, no caso, aí, fazer uma leitura minuciosa. A gente leu esse livro durante os 2 anos, nós lemos 5 vezes esse livro. Então, assim, uma leitura só não basta, porque o narrador, ele vai ser muito, assim, intrigante e a narrativa, ela esconde algumas vozes. Então, eu falo que são vários enunciadores. Então, a gente precisava ler. A Patrícia tinha lido várias outras vezes, mas eu precisei de 5 vezes para poder compreender esses espaços, esses territórios, que muitas vezes eles ficam escondidos ou então camuflados nas narrativas já contadas e ditas como verdades. E aí a gente pode entender, então, que são essas vivências marcadas por relações de poder. Como que esse poder se organiza nesse território, é isso? Sim, exatamente. E aí o livro começa com a vinda dos nordestinos para o Vale, que na época,
tinha todo esse processo ainda de construção, e as pessoas vinham em busca, né? Então, a terra em si, esse território, era o desejo de todo mundo, era o desejo, queria um território para chamar de seu, né? Então, eu falo que esses migrantes saem em busca do seu próprio sonho, porque eles vão desbravar o território, a mata, sem saber o que vão encontrar. Então, eu falo que é uma relação de esperança, é uma relação de busca, até mesmo por sobrevivência. Então, a narrativa é uma narrativa muito... a cada capítulo tem um ritmo diferente. Então, você vai observando que quando chegam os migrantes, tem um ritmo. No capítulo, né, no segundo, a gente vai observar uma dinâmica, né, pontos cardinais mais fortes. Um ponto cardinal é o ponto máximo da narrativa, até chegar no terceiro. E é uma narrativa muito parecida com Euclides, né? Até porque, nesta época, muitos escreviam sobre essa temática. Só depois de fazer o JIT que eu pude perceber isso. Falei, gente, tudo é a Terra, todo problema é a Terra. Na verdade, não a Terra, né? Que é símbolo e, ao mesmo tempo, personagem. Mas eu falo que é palco dessas dicotomias que envolvem o poder. E aí, né, essa obra, né, no Carlos Olavo, ela serve aí para um registro da memória e identidade, né, no Vale do Rio Doce. Qual é a importância da literatura, especialmente, né, para pensar, a partir de romances históricos, a preservação de memórias, sobretudo da questão da luta agrária, né, aqui em Minas Gerais? Então, a literatura, ela vai aí performar, né? Eu falo que a literatura, ela vai performar, ela vai dinamizar aquilo que muitas vezes a gente acha que está preso, né, na poeira do tempo. E também tirar um pouquinho essa ideia de que literatura é um livro que fica só no instante, né? A literatura é que a gente constrói todos os instantes, né? A todo instante. Hoje, isso aqui, nós estamos falando da própria literatura, né? A literatura que fala por si, uma metalinguagem. Então, a literatura em si, ela vai ser, sim, esta memória que vai performar, que vai dinamizar os espaços e dar vida, muitas vezes, a esses recortes históricos que ficam presos em certas verdades, né, entre aspas, e essas verdades acabam roubando a cena, né, de quem realmente fez parte daquela história. E aí, né, assim, a sua pesquisa, né, a partir desse livro, ele apresenta, né, vários personagens, né? É uma obra que tem um texto denso e com vários personagens. Como que você avalia esses personagens? Tem alguns deles que você quer destacar, que você acha que é importante para entender a luta agrária? Como que é? Nossa, eu falo assim, na minha dissertação também eu fiz uma tabela com todos os personagens, e os personagens que são chamados de cardinais, né, e que são personagens que vão trazer um movimento para a narrativa. Primeiro é o Brigelino, que para mim é o fio condutor de toda a luta, né? Até porque no primeiro capítulo ele aparece sem nome. Aí eu fico meio instigada, né? Porque todas as vezes que o personagem aparece sem nome é porque ele está personificando todos os outros, né? E aí, o que acontece? Mais pro final, né, o finalzinho do primeiro capítulo, fala do nome, né? Fala Brigelino. E, na verdade, é como se ele falasse, na verdade, ele só mostra o narrador, né? Só mostra o nome a partir do momento que Brigelino revela que deseja ter uma terra. Então, até na minha dissertação eu falo assim, Brigelino é nome revelado, sonho revelado. Então, o nome tem a ver muito com essa relação onírica, né? Então, à medida que Brigelino vai construindo essa narrativa, ele vai também trazendo a história e o anseio daquele migrante. Que é um personagem, né, como eu disse, cardinal, e ele vai assumir o enredo por si, porque ele é o poceiro, né? E eu acho tão interessante porque o Brigelino, ele tem uma persona de mártir, sabe? Então ele carrega a luta na pele, né? Então eu acho assim que é uma coisa que lembra o mártir, né? Aquele que se dá, e de fato na narrativa toda. Tem o Paládio, né? Que é o antagonista, que é o que vai viver esse duelo da luta com o Brigelino, e que, não vou dar spoiler, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, é um livro muito curto, mas eu acho que para entender Valadares, para entender Vale do Rio Doce, a gente precisa ler. Então, tem um fato importante no livro que acontece com Paládio, que, assim,
é como se tivesse eternizado na minha memória. A relação dele com a terra é para além do bem material. E esse personagem, o personagem Dico, que é o filho do Brigelino, que assume aí essa relação, né? Aqueles que vão lutar pela terra. E uma personagem que não tem uma fala verbal, mas ela assume aí uma posição que não é cardinal, mas uma posição catalítica, que a gente fala. Que é uma posição que, mesmo sem a fala, revela alguma coisa, né? É um enunciador, que ao mesmo tempo que não fala, também está dizendo alguma coisa, que é o papel das mulheres, né? As vozes das mulheres na questão de gênero, que naquela época não era tão discutido. Então, a gente consegue observar, por meio dessa obra, né, analisando os enunciadores, que a questão de gênero não era muito discutida. Então, à medida que ela também não tem voz, ela consegue dar um ritmo para a narrativa. E a gente acha isso muito interessante porque até então pouco se falava, né, da visão das mulheres, né, é como se elas não pudessem corresponder à luta pela terra. A luta pela terra só fosse coisa de homem. E a sua pesquisa, né, Joana, ela se dá dentro do programa Injeção Integrada Território, né, ao qual, inclusive, esse programa é vinculado. Eu queria que você falasse para a gente como que os estudos territoriais, né, que é o foco desse mestrado, te auxiliou a analisar esse romance histórico, né? Qual foi o que despertou em você fazer o JIT e fazer uma análise no JIT dessa obra especificamente? Então, primeiro, sempre foi um grande sonho fazer mestrado, assim, sabe? E quando eu ingressei, eu falei, nossa, é a minha oportunidade, mesmo assim, com um tempo muito corrido. Eu sempre pensei assim, que é um sonho, então se é um sonho, a gente precisa vivenciar com responsabilidade e também saboreando cada momento, né? É um período assim, foi, na verdade, um período de 2 anos, não prorroguei em nenhum momento, mas foi um período que eu descobri uma outra professora Joana, uma outra Joana. Hoje, diante de todas as disciplinas que eu fiz, né, os estudos territoriais, 1, 2, manifestações culturais, né, com a professora Fernanda, o professor Alexandre, memória e território, para mim essas duas, sem ser as obrigatórias, as optativas que eu fiz, e que realmente elas mudaram a minha concepção. Nossa, assim, a da professora Fernanda e do professor Alexandre, assim, não tem noção, assim, hoje eu consigo olhar para aquele sujeito na sociedade para além daquela função social. E a valorização da cultura em si, que muitas vezes a gente só fala, mas a gente não tem aquela abertura para discutir isso. E da Patrícia, né, a professora Patrícia, do Bernardo, que foi Território e Memória, que eu falo que todo mundo tem que participar. Porque resgata essa questão mesmo identitária, resgata essa questão da memória e também associar o território, que também é simbólico e físico, né, numa perspectiva identitária e voltada para a memória. Então, essas duas disciplinas me ajudaram a consolidar aquilo que eu gostaria de escrever. Inicialmente, a gente pensa assim, eu vou fazer essa disciplina, não vai associar com nada. Eu sempre fiz todas as disciplinas assim que eu pude e fazia todos os meus fichamentos possíveis. Então, a partir disso, depois que eu comecei a escrita, eu falei, gente, agora eu vou esboçar tudo que eu tenho e vou colocar aqui. Aí ficou mais fácil, porque eu já tinha tudo muito anotado. Mas quando a gente fala, quando eu falo de mestrado, JIT, eu falo essa pesquisa que vai para além da minha área. E é uma pesquisa que me ajudou a compreender outros olhares, né? Eu falo que realmente foi um mergulho, porque a gente entra sem saber o que vai estudar, porque é interdisciplinar. Você leva o seu sonho e a sua formação, porque você precisa ter uma boa formação do que você né, estudou, porque senão você fica realmente sem saber o que fazer. Mas essas duas disciplinas, elas me ajudaram, e como produto, né, da minha dissertação, eu falo que a dissertação esse período foi um período maravilhoso, não tenho o que reclamar. Foi difícil, foi árduo, mas foi leve porque eu tive, né, 2 grandes orientadoras, né, eu falo que nem existe o CO, existem 2 grandes orientadoras que realmente me ajudaram, né, a desbravar esse vale
E na minha cabeça eu nunca pensei em desistir. Eu acho que eu pensava em qualquer outra coisa, menos em desistir. E como projetos, né, assim, produtos finais, que eu falo que final não, porque ainda está, né, acontecendo, nós tivemos a peça, né, que é o nosso chão. Essa peça foi inspirado, né, nessa temática da luta pela terra, mas é um texto totalmente autoral, né, um romance, em que eu, o professor Valdicelli e a Patrícia conseguimos aí tornar essa escrita, foi uma escrita junta, e nós conseguimos aí esboçar esse texto, colocá-lo como um texto dramático, dramatizá-lo, que é uma parte muito difícil, né? Criar um cardiograma, pensar nos personagens, fazer com que aqueles personagens assumam essa territorialidade. Então, foi um trabalho muito árduo, né? Nós conseguimos levar essa peça, né, para vários lugares, fomos premiados. E também, a partir disso, surgiram 3 contos, né? São 3 contos baseados na persona da professora Patrícia. E esses 3 contos, o primeiro foi da Baronesa dos 9 Gatos, que surgiu em aula e ganhou uma forma, né, muito grande, em que todos os personagens do JIT assumem uma posição no Vale do Rio Doce, que é a Univale. Então, esse conto aí está finalizando, mas o da Matilda e o Borum, né, que é uma antropóloga, ela assume uma persona de antropóloga, ele está publicado. E o último é a personagem Quitéria, que ela é uma cigana, Calon, e que ela vai se apaixonar por um gagé, e ela fica naquele duelo emocional, se ela deixa o território simbólico, se ela carrega o território simbólico ou ela sai do território físico. E o cigano, mesmo sendo nomadista, a gente tem uma relação muito grande com o território simbólico. Então, qualquer lugar é o seu lar. Mas até que ponto isso é verdade, né? Então, ela assume 3 personagens. A Baronesa dos 9 Gatos, que não tem nome, porque é baronesa, e Matilda e Quitéria. Então, esses 3 contos estão praticamente prontos. E eles mostram a visão do território diferente. Enquanto a Baronesa, a gente tem o Vale do Rio Doce, Matilda tem essa relação com os povos originários, né? Nós fizemos aí uma homenagem ao Girley, que é o nosso colega, né, Krenak, e última Quitéria a todos os outros, né, povos que muitas vezes lutam por esse território, físico ou não, mas que muitas vezes, por uma questão étnica não são tão citados, né? Porque ainda existem vários estereótipos que assolam aí essa questão identitária, cigana, Calon, né? Então, quando a gente fala dos povos nomadistas, a gente pensa nessa relação que vai para além do território, né? Então, ela assume essas 3 personas, né? E aí a gente pensa em outros projetos, como tornar isso num cartoon, num HQ, e aí nós estamos em processo para isso. Mas o trabalho continua do mesmo jeito. Ou seja, né, teve muitos desdobramentos da pesquisa. Isso é muito bacana, né? Muito. Joana, como que a gente pode pensar, né, essa questão né, dessa análise que você faz sobre a questão atual, né? Se a gente for analisar hoje, atualmente, essa discussão da luta pela terra, da questão agrária, né? Você já traz dicas aí, né, que existem outros personagens que estão invisibilizados. Sim, eu acho que a começar, né, primeiro aí do Carlos Olavo, que ele vai desbravar um assunto que nessa época quase que estava, né, vivendo uma efervescência. Eu penso que, para além dos elementos históricos, né, que vão delimitar a questão agrária, a gente esquece muito de pensar em todos esses personagens, né, esses agentes sociais que, de fato, personam essa luta que vai para além da terra, né? E aí a gente encontra a terra não só como um elemento de disputa, mas um personagem vivo e ao mesmo tempo palco, né? Eu deixo isso muito claro na minha dissertação, porque quando a gente analisa um fato, um recorte histórico, né? Quando a gente fala de reforma agrária, quando a gente fala de outros elementos que assolam a temática central, sabe, do território em si, nós só analisamos um recorte. Esse recorte, ele é julgado e pormenorizado, sem entender os elementos históricos. Então, a literatura, diversas vezes, fez isso, porém, muitas vezes, as pessoas acabam roubando a cena, né, como eu disse, e cortinando
esse assunto porque pensa que são personagens ou situações de um específico lugar. E não. Eu acredito que o Brasil assola esse grito por esta reforma que vai para além do território físico, mas essa luta ela é contínua. E é uma luta contínua porque a própria memória traz, né, acaba que os filhos, os netos e assim vão trazendo essa história e que muitas vezes ela ecoa, mas com uma voz que a gente fala que é uma voz que não ecoa, né, não tem força para ecoar. Então é muito importante, né? Fica o convite, portanto, né, para quem está nos assistindo, a ler a obra do Carlos Olavo e também a dissertação de Joana Paula. Joana, muito obrigado pela sua participação na EdPesquisa. Muito obrigada a você, espero que todo mundo possa aí se deliciar com essa leitura, porque é algo que todo mundo deve compartilhar, né? Ler Nas Terras do Rio Sem Dono é começar com a primeira pergunta, por que ele é sem dono? Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço e agradeço também a sua companhia que nos assiste. Te convido a assistir as outras edições do EdPesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.